Lição 4: Jesus e Nicodemos. Escola Bíblica Dominical. Nossa lição: o Evangelho do Discípulo Amado. Este é o nosso versículo tema, que se encontra em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo fala do grande amor de Deus por todos nós, que deu o seu único Filho, para todos que nele cresce, não iria perecer, mas teria a vida eterna. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos falar com o Papai do Céu para iniciarmos a nossa escolinha dominical, tá bom? Então vamos lá, fechando os olhinhos, junto com a professora Ju. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, ó Senhor, muito obrigado, Papai, por esse privilégio, Senhor, de mais um dia poder ouvir a Tua palavra. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pela vida da nossa família, pela saúde, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Pai, continua nos abençoando, Senhor, que possamos, Senhor, continuarmos sendo instrumentos, Senhor, usado em Tuas mãos, que possamos, Senhor, estar, Senhor, no lugar para Te servir. Senhor, abra a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra possa ficar gravada, Senhor, e não pequemos contra Ti. Em nome do Teu Filho amado, Te agradecemos. Amém. Então, vamos lá? Conhecendo mais de Deus. Uma visita especial. Nicodemos era um homem nobre e provavelmente rico em Jerusalém. Ele era mestre da lei, isto é, um profundo conhecedor das Escrituras. Fazia parte do grupo dos fariseus e era membro do Sinédrio. Os fariseus eram um grupo de homens muito comprometido em guardar os mandamentos de Deus. Eles preservavam a fé do povo viva no Messias. Eles tinham uma grande preocupação em permanecerem puros diante de Deus e por isso eram religiosos com as regras e com os rituais de purificações. Marcos 7,3 diz assim: Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim a tradições dos líderes religiosos. O Sinédrio era um conselho formado apenas por homens judeus, influentes no templo, que seguiam a lei. Esse conselho era responsável pela tomada de decisões da cidade e por julgamentos de causas sociais e religiosas, como se fosse um tribunal. Em outras palavras, Nicodemo era um homem altamente respeitado na sociedade israelita da época. Ele pediu para se encontrar à noite com Jesus. Em João, capítulo 2, versículo 23, diz assim: Enquanto estava em Jerusalém, na festa de Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Talvez Nicodemo estivesse incluído dentre estes. No entanto, ele marcou um encontro secreto com o mestre que Deus enviou. João 3,1 diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemo, uma autoridade entre os judeus. Uma conversa franca sobre o reino de Deus. Jesus, em todo seu ministério, vivia cercado de multidões. Centenas e centenas de pessoas ouviam suas pregações e ensinamentos. Nessa história, porém, vemos o Salvador dedicando-se a pregar para apenas um ouvinte, Nicodemos. E nessa mensagem, Jesus Cristo ensinou profundas verdades espirituais sobre o reino de Deus. As profecias e metáforas do Antigo Testamento sobre o Salvador prometido o apontavam como rei, descendente do rei Davi. Na época, Israel estava subjugado ao Império Romano, de modo que a maioria dos judeus tinham a expectativa política sobre a vinda do Messias. Criam eles que o Cristo iria restaurar a independência e a força do reino de Israel, como nos dias de Davi. Quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas tiveram dificuldade em crer nele, como o Cristo, porque ele nasceu como um menino, cresceu em uma aldeia simples, em uma família pobre, não era um guerreiro, nem mesmo um príncipe, tampouco um diplomata. Deus contrariou as expectativas humanas. Ao invés de restabelecer o antigo reino israelita, ele implantou o seu próprio reino, e o reino de Deus possuía características próprias. Não é material. Isto é, não é físico, não tem uma sede, não se limita a esta vida. O reino de Deus é maior do que todos os reinos que já existiu. Ele não pode ser destruído. Lucas 17, 20 a 21 diz assim: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês.
Não é partidário. O reino de Deus não pertence a um povo específico. Ele não tem uma bandeira ou uma cor. Ele está aberto a todos os povos, a todas as pessoas que desejarem entrar nele. Romanos, capítulo 10, versículo 12 a 3 diz assim: Não há diferença entre os judeus e os gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, abençoa ricamente a todos que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Preza pela justiça. No reino de Deus, toda forma de injustiça e maldade é reprovada. Nele não há exclusão de pessoas. Está aberto a todos, mesmo aqueles que são desprezados pela sociedade. Lucas, capítulo 6, versículo 20, diz assim: Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Sobre o novo nascimento. João 3,5 diz assim: Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Nicodemos era engajado com as causas israelitas. Certamente participava de clamores pela restauração de Israel. Ele tinha uma expectativa da chegada do reino. Jesus responde às questões de sua alma, expandindo a revelação. Ele ensina que o reino esperado já está ao alcance dos homens, mas para fazer parte dele seria necessário um processo de transformação, chamado novo nascimento. Tal ensinamento deixou o mestre da lei confuso. Ele sabia que era impossível um homem nascer novamente. João 3,4 diz assim: Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus destacou que falava de um novo nascimento espiritual e criticou Nicodemos por não saber essa doutrina, que já estava revelada nos textos proféticos. Nascer novamente da água do Espírito significa ter a maneira de pensar, o coração e o caráter transformado pelo conhecimento da palavra. Somente a partir desse processo, uma pessoa pode experimentar o reino de Deus. Romanos 12 e versículo 2 diz assim: Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus amou o mundo tanto que entregou o seu Filho. Nicodemo e os hebreus, em geral, oravam e esperavam a redenção dos judeus. O plano de Deus era maior, salvar todo mundo. Deus usou o povo de Israel para abençoar e resgatar todos os povos da terra. Embora os judeus estivessem sob o controle dos romanos, sendo explorados e sofrendo abusos de várias maneiras, isso não representava uma prioridade para Deus. O Senhor via toda a humanidade perdida em condição de morte, escravizada pelo pecado. Todos os homens e mulheres precisavam ser salvos do mais terrível perigo: a separação eterna de Deus. Jesus explicou 3 verdades centrais sobre o ser humano para o Nicodemos. Todos os homens estão na mesma condição. Nas palavras de Jesus fica claro que todos os seres humanos, pequenos, grandes, ricos, pobres, religiosos ou não, estão na mesma situação, separados de Deus por causa do pecado. O reino de Deus tornou-se acessível por causa da iniciativa de Deus. Deus amou a todos os seres humanos de uma forma tão tremenda e intensa que enviou Jesus para sofrer a penalidade do pecado em nosso lugar, a morte. O Filho de Deus foi enviado para vencer o poder do pecado, com a sua vida, santidade e autoridade. O amor de Deus, sua vontade e seu envolvimento com a humanidade foi o fator decisivo para que houvesse uma oportunidade de redenção. Não há nada que o ser humano possa fazer para tornar-se digno desse amor. Deus os amou simplesmente. Isso se chama graça, favor imerecido. Uma decisão é necessária. O novo nascimento é um processo de transformação de vida, através da palavra e do Espírito Santo. Embora tal processo não possa ser executado por força humana, ele começa com uma decisão no coração. O novo nascimento só pode acontecer quando o ser humano abre seu coração para Deus e crê em Jesus como Salvador. A fé é indispensável, não há salvação sem fé. O perdão dos pecados está disponível para todos que creem em Jesus como Salvador. É preciso fazer uma escolha, uma decisão precisa ser tomada. A Bíblia não registra se naquela noite Nicodemos reconheceu Jesus como Salvador, mas sabemos que na ocasião de sua morte, Nicodemos se juntou a José de Arimateia, outro importante homem de Jerusalém. Junto eles pediram autorização a Pilatos para cuidarem do corpo de Jesus.
usando cerca de 35 quilos de óleo e especiaria. Eles prepararam o corpo de Jesus e o enterraram com dignidade e honra em um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido colocado. João 19, 38 a 42 diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirras e óleo. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por esse um dia de preparação, os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali, e foi assim o sepultamento de Jesus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se há alguma dúvida, manda para mim, que eu vou ter enorme prazer de responder para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!